A entrevista de hoje é sobre câncer de tireoide e para falar sobre o assunto eu converso com a oncologista Simone Bittencourt. Seja bem-vinda ao Viva Mais. Simone, para a gente começar, o que é o câncer de tireoide? O câncer de tireoide não é um câncer de você fazer uma investigação comum. Então são alguns casos, normalmente você vai fazer um acompanhamento ou por causa de um início de diabetes e acaba fazendo um controle, fazendo um ultrassom da tireoide e descobrindo eventualmente algum nódulo, tá? Então são cânceres assim que você não tem como fazer uma descoberta por outros motivos a não ser que um controle clínico. Quando apresenta sintomas, quais são os sintomas mais comuns? Rouquidão, tá? Um aumento da pressão na região cervical, associado ou não a aumento dos linfonodos, que seriam as ínguas, popularmente falando, né? Então, você sentindo esse tipo de situações, você tem que procurar um médico. Só para o pessoal que está em casa entender um pouco melhor, a tireoide é uma glândula. Qual a função dessa glândula? Ela tem um controle do metabolismo do organismo, ou seja, quando a função dela não está boa, o organismo fica cansado, a pessoa aumenta o peso, todo o metabolismo, ou seja, todo o desenvolvimento do organismo, ele acaba se tornando mais lento. Ao contrário também quando o aumento do hormônio, quando o hormônio está muito alto, o que ele faz? Ele tem um aumento da atividade. Então o que acontece? A pessoa emagrece muito, fica hiperativa, inclusive com acentuação dos olhos, que a pessoa fica como se tivesse como se os olhos ficassem saltados, assim. Exatamente, como se ficasse com os olhos saltados. Então esse é o controle da tireoide, principalmente o metabolismo do organismo, tá? O hormônio da tireoide tem essa função. Os nódulos na tireoide são bastante frequentes, mas nem todos são malignos. Não, nem todos. Você faz normalmente um controle e a maior parte deles é diagnosticado entre maligno ou não através de uma punção diagnóstica, tá? Então é a partir desse momento é que você consegue fazer um controle ou então ser destinado a fazer um tratamento mesmo, até para você ter certeza do diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico preciso? Você acaba fazendo como check-up um ultrassom. Nesse ultrassom você pode ver se você tem cistos, que são líquidos, são tipo nódulos mais relacionados com com líquido, tá? Eles têm líquido no seu interior, ou então nódulos sólidos. O que mais preocupa são os nódulos sólidos. São esses que têm que ser acompanhados, tá? Normalmente são pequenos, em que se faz uma punção dirigida por ultrassom. Então, a partir desse momento, esse material vai para a patologia. E aí você tem vários diagnósticos relacionados, desde um processo inflamatório da tireoide até um câncer. É mais comum nas mulheres, mas não é exclusividade nossa. Não, não é exclusividade. Ele é mais comum e, inclusive, nos Estados Unidos, é uma média de 1,3% dos casos de câncer feminino são cânceres de tireoide. No Brasil, é pouco. Não tem como a gente prevenir, mas tem como tratar. Como é que é feito esse tratamento? Então, o tratamento, inicialmente, ele é feito, depois que você tem essa punção biópsia, você faz há uma avaliação para ser feito, ver se pode ser feito uma ressecção total da glândula ou parcial, tá? Normalmente é feita uma ressecção total. Por quê? Porque para você ter certeza que você tirou realmente a doença. E outra coisa, dependendo do tipo de tumor, ele pode ter múltiplos focos de tumor. Então, às vezes você avalia um lado, mas não quer dizer que no outro lado você possa ter um outro foco da doença. Então, normalmente você acaba fazendo uma tireoidectomia, que é o termo técnico para ressecção da glândula. E como todo tipo de câncer, quanto mais cedo descoberto, mais chances de cura. Sim. O câncer de tireoide é um dos cânceres que tem mais facilidade de cura, tá? Porque eles são nódulos pequenos, normalmente quando é descoberto, você faz um controle, por qualquer outro motivo, vai fazer um ultrassom de tireoide e descobre normalmente cedo. Claro, isso não quer dizer que agora, por causa disso, todo mundo tem que fazer ultrassom de tireoide. Você tem nódulos e nódulos, tá? Um controle pelo menos anual e principalmente relacionado a um histórico anterior de câncer de tireoide, porque tem isso. As duas maneiras da pessoa, digamos assim, os riscos, né, os fatores de risco para o câncer de tireoide são principalmente
um histórico familiar, tá? A pessoa ter um histórico familiar, já teve a tia, a mãe, alguém que já teve um câncer, e a irradiação, ou seja, crianças que tiveram algum tipo de tumor quando eram pequenas e fizeram radioterapia nessa região. A tendência é 20 a 25 anos depois desenvolver um câncer de tireoide. Ok, doutora Simone, muito obrigada pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Tá, muito obrigada. Vocês também.